Bora conversar sobre mais uma coisa sobre autismo? Gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre situações, assim, únicas que fazem um autista gerar crise. Uma coisa que pode fazer com que a gente gere crise é o medo. E eu vou contar uma que eu tive hoje, né? Uma crise que eu tive. Foi uma crise rápida, foi uma crise que eu consegui superar rápido. Mas aconteceu por conta de um medo extremamente bobo que eu tenho. Eu tenho consciente que é um medo bobo. Eu tenho pavor de Papai Noel. Ah, Gabi, eu tenho pavor de Papai Noel, gente. Não adianta você falar que é uma pessoa mascarada e tudo mais. Hoje em dia, o medo já se estendeu, não é só Papai Noel. Eu tenho medo de pessoas fantasiadas, vestidas assim, palhaço, Papai Noel, mascarado. Não gosto, me dá medo, eu evito estar no mesmo local. Então, assim, é um pavor que eu tenho. Num ponto, gente, que, tipo assim, se viu uma pessoa, por exemplo, vestida de Papai Noel, se ela chegar num ponto, assim, de invadir meu espaço pessoal mesmo, de chegar 1 metro perto de mim, eu vou entrar numa crise que provavelmente, pra mim, me sair dela vai levar horas. Eu não vou me recuperar. Eu tenho pavor mesmo de Papai Noel. E como que aconteceu a minha crise hoje? Eu basicamente estava no mercado, né, terminando as compras de reposição do delivery que eu precisava fazer. Minha mãe foi comigo, porque ela é a principal pessoa de suporte que eu tenho. E nisso, assim, eu já tô bem cansada hoje, porque hoje eu trabalhei bastante, né, a gente trabalha bastante. A gente fazendo a reposição, eu vejo uma menina, né, ela ali por volta dos seus 11, 12 anos, ali, adolescência barra criança, vestida, assim, de palhacinho. Não qualquer tipo de palhaço, um palhaço estilo duende. Então a gente vê, assim, que pega um pouco mais pra mim, porque além de eu ter medo de palhaço, era um palhaço estilo natalino. Então, assim, piora, porque eu tenho muito pavor. E aí, tipo assim, já não bastando isso, né, esse medo que eu tenho, eu começo a evitar o local que a pessoa pode estar, porque eu sei que aquilo ali me gera crise. Eu já entro num estado de alerta maior, eu já fico mais ansiosa, acontece de eu começar a tremer, eu literalmente começo a passar mal por conta de ter uma pessoa ali fantasiada próxima a mim. Então, assim, eu já teve uma hora que eu tive que ir nos freezers e a menina tava, assim, com a familiar dela, assim, nos freezers também, e ela passou, em certo sentido, a 1 metro de distância de mim. E isso, por si só, já fez, assim, eu prender respiração. Então, assim, não foi fácil. Já estava muito difícil. E eu já tava tentando, assim, ir embora o quanto antes daquele mercado, porque tinha aquela criança ali andando, e pra onde eu ia, parece que aquela criança tava. E aí a gente foi passar no caixa. E nisso minha mãe precisou me deixar ali sozinha no caixa, né? Pra mim ir passando as compras enquanto ela ia ver de pegar uma outra coisa. E beleza, nisso que ela saiu, faltava ainda uma pessoa terminar de passar as compras pra chegar na minha vez. Eu já fui diretamente pro caixa pra pessoas PCDs, né? Autistas, aposentados e tudo mais. Pra ver se ia mais rápido, até porque era um dos caixas que estava mais vazio. E aí nisso que eu tô, esse caixa, ele fica bem ali próximo à porta. No mercado que eu tava no Atacadão aqui em Barreto. Gente, eu só vi, porque eu tenho uma visão periférica muito boa, pra vocês terem noção, ó, eu tô enxergando até aqui, ó. A minha visão periférica, ela é muito boa, ela para aqui, tipo, entendeu? Eu consigo ver muito bem as coisas. E o que que acontece? Eu já vi o vulto, então na hora que a menina passou perto de mim, eu já tinha visto o vulto dela. E ela passou isso aqui de mim, assim, praticamente esbarrando, porque eu estava aqui, e bem aqui tinha uma pilha de vodka, dessas coisas, né, pra se comprar. Então, assim, o espaço que tinha entre eu com meu carrinho e essa pilha de vodka, de coisas, pra dar acesso à porta, era muito curto. Então a menina passou isso aqui de mim, sabe? No que ela passou disso aqui de mim, eu juro que eu senti todos os pelos do meu corpo eriçar. E aí, nisso, automaticamente veio a crise. Não veio o meltdown, eu tive um shutdown. Então, automaticamente, minha pressão caiu, sim, caiu. E eu fiquei muda. E bem na hora, entra na minha vez na fila. E a mulher vira pra mim e fala, você é fina nota? Eu literalmente ainda consegui ter umas reações fazendo. Mas eu não conseguia verbalizar. Eu não conseguia verbalizar. Eu não conseguia falar um A. Por quê? Porque eu entrei em pânico por conta de uma criança vestida de duende. E aí, né, minha mãe chegou depois de um tempo, assim, eu já tava passando as compras, tentando ficar em... voltar, né, a vida, porque a minha pressão já não tava 100%, tava aqui, rodando. Aí eu terminei basicamente de passar a compra, minha mãe ia pagar. Eu falei assim, mãe, eu vou no banheiro quando eu entrar numa crise muito forte. Eu utilizo o banheiro pra poder me acalmar. É um local que eu consigo me isolar. Eu entro numa cabine, eu me isolo. E se
eu entrar num meltdown, por exemplo, e for uma crise autolesiva, eu consigo me controlar melhor. É um local que eu consigo me controlar melhor. Se vocês quiserem que eu explique uma crise mais forte, eu explico em outro momento. E nisso, eu tava no banheiro, quieta, tentando me recuperar. Eu escuto simplesmente a voz da menina. Eu não sei porquê, mas eu reconheci a voz da hora que ela tinha conversado com a parente dela, que ela tava lá. Eu escutei a voz dessa menina. E ela entrou na cabine do lado da minha. E aí, Gabriela entrou em parafuso. E eu falei, o quê? Não vou sair daqui enquanto essas crianças não saírem. Pois eu fiquei uns 10 minutos trancada dentro daquela cabine, até eu garantir que aquelas crianças tinham ido embora, porque ela não estava sozinha. Tinha outra criança que pelo jeito tava fantasiada. Nisso, bem na hora que eu ia sair e tal, eu escuto minha mãe me ligando, não deu nem tempo de eu atender, até porque eu não tava nem tendo muita reação. E aí, né, minha mãe chega e ela falou assim, eu te liguei porque eu vi as crianças ali perto do banheiro, eu achei que elas iam entrar e eu ia te avisar, que pra você não ficar assustada, né, e tal. Eu falei assim, não, eu escutei, elas entraram dentro do banheiro. Eu escutei elas. Eu só não saí mesmo porque eu escutei elas. E aí minha mãe falou, meu Deus, eu falei, eu sei que é um medo bobo. Mas isso, de fato, é um medo que me afeta, gente. E assim, tô contando isso pra vocês entenderem o quanto que, pro autista, tudo é muito intenso, é muito forte. Quando eu falo assim, o meu diagnóstico foi tardio, foi 22 anos de sofrimento, foi 22 anos de sofrimento. Hoje em dia, por entender algumas características minhas, eu faço questões que fazem com que eu evite ter crises. Mas tem situações que ainda assim eu vou ter uma crise. E o que é pouco pra um, é muito pro outro. Mas me conta aí alguma situação que para as outras pessoas é extremamente ridícula, tipo, é um medo besta, por exemplo, tem medo de barata, pode contar. Que, assim, eu acho que isso, em certo sentido, me consola. Porque eu tenho pavor, sim, de Papai Noel. Papai Noel, eu tenho pavor. Tenho medo aí de coisas mascaradas e é muito interessante, porque eu acho que não é um medo muito comum. E às vezes eu me sinto muito ridícula por isso. Mas me conta aí, você tem algum medo bobo?